Você já se sentiu aprisionado pela ideia de que está destinado a repetir a história dos seus pais? Como se o corpo carregasse uma sentença invisível escrita em códigos genéticos que não podem ser mudados. Talvez você tenha ouvido frases como "isso está no sangue, é de família, não tem que fazer". E, mesmo sem perceber, essas palavras começaram a moldar seu senso de identidade. Como se seu destino estivesse selado antes mesmo de você começar a viver. Durante muito tempo, acreditou-se que o DNA era um roteiro imutável, que uma vez herdado, ele definiria, com precisão matemática, quem você se tornaria, quais doenças enfrentaria, que limitações teria, quais fracassos se repetiriam. Mas essa crença, embora comum, já não se sustenta diante da ciência que une biologia e consciência. Bruce Lipton nos mostra que os genes são apenas potenciais. Eles não decidem sozinhos. O que ativa ou silencia esses códigos é o ambiente ao redor das células. E esse ambiente não é apenas físico. É vibracional, é emocional. É aquilo que você sente no silêncio entre os pensamentos. Enquanto o mundo diz que seu futuro está no DNA, a epigenética revela que o que determina sua realidade é o campo onde esse DNA está inserido. E o campo mais poderoso não é aquele fora de você. É o campo criado por dentro. É o que você pensa, sente, acredita. É a frequência que emana de cada emoção vivida. E isso muda tudo. Porque não se trata mais de controlar o passado genético. Trata-se de criar o presente vibracional. Joe Dispenza aprofunda esse entendimento, mostrando que o campo eletromagnético gerado pelos seus pensamentos e emoções é um comando direto ao seu corpo. Ele é a atmosfera invisível que molda sua biologia. Se esse campo vibra medo, escassez, raiva ou rejeição, ele se torna um solo hostil, um ambiente químico que desorganiza as funções celulares. Mas se esse campo vibra amor, presença, confiança e gratidão, ele se transforma em um berço de cura, em um campo fértil onde o corpo pode se reorganizar. A verdade é que a energia que você emana hoje é a chave que abre ou fecha os portões da sua genética. É ela quem diz às células: floresça ou feche-se, expanda ou resista. Você não está preso a um código. Você está conectado a um campo. E esse campo muda a cada escolha, a cada sentimento, a cada pensamento cultivado com consciência. Pense no seu DNA como um teclado de piano, cheio de notas, possibilidades, caminhos. Mas quem decide quais notas serão tocadas é a sua energia emocional. É a qualidade da vibração que você sustenta quando ninguém está olhando. É o som que você gera de dentro para fora. E essa melodia interna, mesmo em silêncio, está guiando os processos biológicos do seu corpo. Está contando ao universo quem você é. E, talvez, esteja também revelando aonde você pode chegar. Desde cedo, muitas pessoas carregam sentenças invisíveis no corpo. Frases como "minha avó teve isso", "na nossa família todo mundo morre cedo", ou "essa doença é hereditária", "não tem o que fazer", vão se infiltrando no imaginário como verdades absolutas. Sem perceber, você começa a viver como se o seu corpo estivesse obedecendo a um script ancestral. Como se estivesse apenas repetindo uma história escrita antes mesmo da sua existência. Esses rótulos não aparecem de forma violenta. Eles vêm suavemente, disfarçados de cuidado, de previsões médicas, de estatísticas familiares. E, aos poucos, transformam-se em identidade. É como se o medo de mudar se tornasse mais confortável do que o risco de se curar. O problema não está apenas na herança genética em si, mas na forma como você se relaciona com ela. A crença silenciosa de que está fadado a repetir padrões físicos, emocionais, comportamentais, se transforma em um comando biológico. Bruce Lipton desmonta essa ilusão ao revelar que apenas 5% das doenças têm origem puramente genética. Os outros 95% respondem ao ambiente. E esse ambiente é, em grande parte, emocional, químico, vibracional. É o resultado de como você se sente, pensa e vive, dia após dia. Não é o gene que causa a doença. É o campo em que o gene está inserido que ativa ou silencia sua expressão. Isso significa que seu corpo está escutando tudo o que você diz sobre ele. Cada vez que você afirma "eu sou ansioso porque meu pai era assim", o corpo entende isso como uma ordem. Cada vez que você repete "tenho medo porque minha mãe sempre teve crises",
O corpo responde ajustando sua química interna para refletir essa realidade. Não por maldade, mas porque ele acredita em você. A pergunta que ressoa, então, é: o que você vem repetindo sobre seu corpo que, na verdade, pertence à história de alguém que veio antes de você? E mais profundamente, será que você está disposto a interromper essa repetição? O corpo não precisa continuar preso à biografia alheia. Mas, para isso, é preciso romper com o encantamento hipnótico de certas frases, certos diagnósticos, certos medos herdados. É preciso enxergar que o erro não está nos genes. Está na crença de que eles têm o poder final. Porque não tem. O poder está, e sempre esteve, no ambiente interno que você cultiva. E esse ambiente começa na forma como você se percebe. Tudo que você sente tem forma, tem frequência, tem uma assinatura química que viaja pelo seu corpo como uma mensagem. O medo não é só uma emoção, é uma substância. A raiva não é apenas um estado de espírito, é um comando. A culpa, o ressentimento, a angústia, todos eles alteram a composição do sangue, desorganizam hormônios, desativam sistemas de regeneração e acendem genes silenciosos, como se dissessem: prepare-se para lutar ou fugir. Bruce Lipton nos revela que o ambiente ao redor da célula é o fator decisivo para determinar qual gene será ativado. E esse ambiente não é o mundo exterior, é o mundo interno. O corpo é como um jardim. Os genes são sementes, mas quem decide quais brotam é o solo emocional. E, nesse solo, a energia que você sustenta diariamente é como o clima. Gratidão, confiança e amor são como raios de sol e chuva limpa. Medo, raiva e vergonha são como geadas silenciosas que queimam a possibilidade de florescer. Essa energia não é algo esotérico ou simbólico. É mensurável. É bioquímica. Cada emoção desencadeia uma cascata de reações físicas. E essa química molda o estado das suas células. O corpo não sabe diferenciar o que você imagina do que de fato acontece. Se você revive uma dor todos os dias, seu corpo reage como se estivesse vivendo aquilo novamente. Se você antecipa uma tragédia, mesmo em silêncio, sua fisiologia entra em estado de alerta. E esse estado, se sustentado por tempo suficiente, se torna um ambiente propício à doença, ao cansaço, à estagnação. Joe Dispenza explica que o campo eletromagnético gerado pelos seus pensamentos e emoções não apenas cerca seu corpo, mas informa diretamente a biologia. É como se você estivesse enviando sinais ininterruptos ao seu DNA, sinais que dizem: estamos seguros ou estamos em perigo. Sinais que fortalecem ou enfraquecem, que expandem ou contraem. A linguagem energética é mais antiga que qualquer palavra, e seu corpo a entende perfeitamente. A compreensão profunda disso muda tudo, porque mostra que sua energia não é abstrata. Ela é o código. É a senha que libera ou bloqueia funções biológicas. É a música que embala o movimento celular. Seu corpo dança conforme a vibração que você sustenta. E essa dança não espera por grandes transformações externas. Ela começa agora, no gesto silencioso de escolher qual emoção você vai alimentar. Você pode dizer que quer mudar. Pode repetir mantras. Pode afirmar com convicção que deseja saúde, abundância, amor. Mas, se o seu corpo ainda está condicionado ao medo, à dor, à falta, a uma incoerência silenciosa que o campo energético percebe antes mesmo que você perceba. É como sussurrar uma nova intenção em meio a um eco antigo que ainda grita. A mente consciente é poderosa, sim, mas ela representa apenas uma pequena parte da sua realidade biológica. Segundo Bruce Lipton, 95% das suas decisões, emoções e comportamentos são comandados por programas inconscientes, registros profundos armazenados nos tecidos do corpo, nas vísceras, no sistema nervoso, que foram formados na infância, nos primeiros anos de vida, quando você não tinha filtros, apenas absorvia. E, muitas vezes, esse inconsciente foi moldado por experiências que ensinaram o corpo a desconfiar da vida, a se proteger, a viver em alerta. Então, mesmo que hoje você deseje conscientemente melhor, o corpo ainda vibra como se estivesse prestes a ser ferido, abandonado ou rejeitado. E é essa vibração, e não o seu desejo verbalizado, que informa o campo. Joe Dispenza afirma que o campo só responde quando há coerência. E a coerência não acontece apenas na mente.
Ela precisa ser sentida no corpo. O corpo precisa experimentar a emoção do futuro desejado agora. Precisa se acostumar com a frequência da nova realidade antes que ela se manifeste no mundo externo. É como ensinar o solo a colher uma nova semente antes de plantá-la. Se o terreno ainda estiver ácido, endurecido, infértil, não importa o quanto você deseje morangos, nada florescerá ali. Esse é o paradoxo da vítima vibracional: querer mudar sem mudar a frequência. Pedir cura enquanto vibra ferida. Repetir eu sou próspero com o corpo tensionado pelo medo da falta. Dizer eu sou amado com o coração ainda fechado pela desconfiança. E, enquanto essa incoerência persiste, o campo permanece confuso, porque ele não responde ao que você diz. Ele responde ao que você realmente é, no silêncio do seu sistema nervoso, na química do seu sangue, no pulsar invisível da sua energia. Essa não é uma acusação. É um convite, um chamado gentil à honestidade vibracional, porque não basta desejar algo novo. É preciso criar, dentro de si, o espaço onde esse novo possa respirar. Transformar o campo interno não é um milagre repentino. É um processo sensível, repetitivo, paciente, um reensinar constante. Porque o corpo, como toda forma viva, precisa de instrução e de tempo para confiar. E a linguagem com que se comunica não é a da lógica, é a da frequência. Por isso, não é com argumentos que você altera a expressão genética. É com experiências internas coerentes, encarnadas, repetidas até que o novo se torne familiar. A primeira etapa é o reconhecimento consciente. Observar com honestidade e sem julgamento os padrões que você repete física e emocionalmente. Quais comportamentos automáticos ainda ecoam de alguém que você nem é mais? Quais sintomas, quais reações, quais pensamentos foram herdados e aceitos como seus, mas na verdade são heranças vibracionais da história de alguém que veio antes de você? Essa lucidez é o início da reescrita. Quando você nomeia o padrão, ele começa a perder o poder que tinha no escuro. A segunda etapa é o descondicionamento. É aí que entra a prática. A respiração consciente que acalma o sistema nervoso e ensina ao corpo que agora ele está seguro. A coerência cardíaca, sincronizando coração e cérebro para gerar um campo vibracional harmonioso. A imaginação ativa com emoção elevada, em que você não apenas visualiza, mas sente. Sente, de verdade, como seria viver aquilo que você deseja. Não como fuga do agora, mas como ensaio vibracional do que está por vir. A terceira etapa é o recondicionamento celular. O corpo precisa de uma nova memória. Precisa sentir, repetidamente, que está tudo bem, que pode baixar a guarda, que o novo é seguro. E isso exige consistência energética. Não se trata de intensidade, mas de frequência. Não se trata de uma prática esporádica em momentos de crise, mas de um cultivo diário do novo estado vibracional. É como regar um jardim. Não adianta inundar em um único dia e depois abandonar por semanas. A simbologia é clara. Imagine uma planta crescendo em um vaso pequeno, com raízes apertadas, sem espaço para expandir. Ao realocá-la para um jardim aberto, com solo fértil e luz abundante, ela floresce. O corpo funciona da mesma forma. Ele só ativa sua plenitude quando encontra espaço vibracional para isso. E esse espaço é criado por você, com intenção, presença e repetição. Ela cresceu ouvindo que a história já estava escrita, que não havia escapatória, que o sangue carregava um destino. A mãe havia enfrentado o câncer, a avó também. E antes dela, outras mulheres da família haviam sido silenciadas por essa mesma doença. As estatísticas diziam que era questão de tempo. Mas, em vez de se curvar ao medo, ela decidiu questionar. Decidiu experimentar o que muitos chamariam de impossível, alterar a rota vibracional antes que o corpo confirmasse a profecia. Ela começou silenciosamente, mudou o ambiente emocional, rompeu vínculos que a esvaziavam, criou novos hábitos que alimentavam mais do que apenas o corpo, nutriam a alma. Começou a meditar, a caminhar em silêncio, a escrever cartas para si mesma como quem planta sementes no escuro. E, sobretudo, mudou o que acreditava sobre si. Deixou de esperar o diagnóstico. Passou a esperar por si mesma, por versões suas que ainda não haviam florescido. O médico, cético, observava. Os exames mostravam estabilidade, depois melhora. E,
enfim, uma ausência. Aquilo que era esperado, que era certo, não aconteceu, porque as variáveis haviam mudado. O campo interno havia sido reconfigurado. O gene, aquele código silencioso que parecia uma sentença, havia sido silenciado por algo mais forte: a presença. Bruce Lipton já havia explicado. O gene é apenas uma possibilidade, um instrumento, um início. Mas quem decide qual nota tocar é o maestro, a consciência vibracional. E Greg Braden reforça: o coração emite um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais potente que o cérebro. É esse campo que fala com a célula, que sussurra ao corpo que ativar, o que adormecer, o que florescer. Pense no gene como uma semente. Ele carrega potencial, mas sem o clima certo, ele não brota. Sem luz, sem calor, sem umidade, ele permanece em latência. E o clima, nesse caso, não vem do céu. Vem de dentro, da emoção que você cultiva todos os dias, do amor próprio que você rega, da coerência que você oferece, do silêncio que você cria para escutar o que o corpo, de fato, precisa. Você pode herdar o mapa, mas quem dirige o carro é você. Você pode receber uma história, mas quem escreve o próximo capítulo é sua frequência, porque o gene espera ordens, e a sua energia é o comando mais claro que ele conhece. Ela cresceu ouvindo que a história já estava escrita, que não havia escapatória, que o sangue carregava um destino. A mãe havia enfrentado o câncer, a avó também, e antes dela, outras mulheres da família haviam sido silenciadas por essa mesma doença. As estatísticas diziam que era questão de tempo, mas, em vez de se curvar ao medo, ela decidiu questionar. Decidiu experimentar o que muitos chamariam de impossível: alterar a rota vibracional antes que o corpo confirmasse a profecia. Ela começou silenciosamente. Mudou o ambiente emocional. Rompeu vínculos que a esvaziavam. Criou novos hábitos que alimentavam mais do que apenas o corpo, nutriam a alma. Começou a meditar, a caminhar em silêncio, a escrever cartas para si mesma como quem planta sementes no escuro. E, sobretudo, mudou o que acreditava sobre si. Deixou de esperar o diagnóstico. Passou a esperar por si mesma, por versões suas que ainda não haviam florescido. O médico, cético, observava. Os exames mostravam estabilidade, depois melhora. E, enfim, uma ausência. Aquilo que era esperado, que era certo, não aconteceu, porque as variáveis haviam mudado. O campo interno havia sido reconfigurado. O gene, aquele código silencioso que parecia uma sentença, havia sido silenciado por algo mais forte: a presença. Bruce Lipton já havia explicado. O gene é apenas uma possibilidade, um instrumento, um início. Mas quem decide qual nota tocar é o maestro, a consciência vibracional. E Greg Braden reforça: o coração emite um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais potente que o cérebro. É esse campo que fala com a célula, que sussurra ao corpo que ativar, o que adormecer, o que florescer. Pense no gene como uma semente. Ele carrega potencial, mas sem o clima certo, ele não brota. Sem luz, sem calor, sem umidade, ele permanece em latência. E o clima, nesse caso, não vem do céu. Vem de dentro, da emoção que você cultiva todos os dias, do amor próprio que você rega, da coerência que você oferece, do silêncio que você cria para escutar o que o corpo, de fato, precisa. Você pode herdar o mapa, mas quem dirige o carro é você. Você pode receber uma história, mas quem escreve o próximo capítulo é sua frequência, porque o gene espera ordens, e a sua energia é o comando mais claro que ele conhece. Antes da nossa conclusão, considere se inscrever no canal. Durante muito tempo, fomos ensinados a temer nossos genes, como se fossem oráculos imutáveis, carregando uma verdade dura que nada poderia contrariar. Mas Bruce Lipton veio para interromper essa narrativa. Ele nos lembra que o gene não é um tirano, é um potencial, uma semente que precisa do ambiente certo para se manifestar. E esse ambiente não está apenas fora, ele vive dentro de você, nas emoções que você tolera, nas crenças que você repete, nos pensamentos que você não questiona. É aí que a história começa a ser escrita, todos os dias, silenciosamente.
Greg Braden amplia essa visão ao nos lembrar que o universo não responde a desejos soltos. Ele responde à coerência, ao alinhamento entre o que você sente, o que você acredita e o que você vibra. Não é o medo do futuro que molda sua realidade. É a frequência do presente. É o campo vibracional que você sustenta quando ninguém está olhando. Quando você fecha os olhos. Quando você respira com profundidade e pergunta ao corpo: o que estamos emanando agora? O corpo escuta. O gene escuta. A célula responde. E a resposta não é racional, é energética. É por isso que mudanças reais não começam no plano lógico. Começam no plano vibracional. Quando você cria um espaço interno de segurança, de amor, de aceitação. Quando você decide, profundamente, que não será apenas herdeiro de uma história antiga, mas criador de uma nova versão. Uma versão que respeita a linhagem, mas não se submete a ela. Que honra os ancestrais, mas não carrega suas feridas como se fossem obrigações. Toda mudança começa agora. Não no futuro, não quando tudo melhorar, não quando os exames provarem. Mas agora, nesse exato instante em que você escolhe vibrar diferente. Porque o gene, mesmo silencioso, está sempre escutando, está aguardando instruções, está à espera da música que você está pronto para tocar. E a grande verdade, talvez a mais libertadora, é essa. Você não precisa se tornar outra pessoa para mudar sua vida. Precisa apenas mudar a maneira como acredita ser quem é. O instrumento já está aí. O palco está montado. A escolha da melodia, essa sim, é inteiramente sua.